Olá para vocês que me acompanham aqui, já estamos no 13º vídeo, né, que eu divulgo aqui. Hoje eu venho trazer um assunto que é sobre culpa, o peso da culpa. O sentimento da culpa em si está atrelado à responsabilidade que a pessoa sente por um dano ou mal, ou algo que ela causou, um desastre que ela causou em relação a outra pessoa. Vamos esclarecer alguns aspectos da culpa. A culpa é um sentimento humano, faz parte da existência humana. O que ocorre é quando a culpa ultrapassa, ela se torna um pouco patológica quando ela está em excesso e quando ela causa danos para o cotidiano da pessoa. O sentimento de culpa está presente na depressão, no estresse pós-traumático, na depressão pós-parto também, são exemplos em que nós vemos essa questão da culpa em um fator excessivo, né, que gera esse sofrimento. Seguindo aí comentando as séries, né, eu recebi muitos comentários, alguns eu fui republicando lá, colocando nos stories também. Seguindo na série Virgin River, eu queria contar ainda sobre alguns aspectos sobre o Jack, que ele entra nessa parte, né, desse peso da culpa, desse sentimento de culpa. Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de fazer mais alguns recortes dessa série. Então, de novo, né, sempre a minha orientação, se você vai assistir a série ainda, ela já terminou a 2ª temporada dela. Então você para aqui o vídeo, vai assistir e depois você retorna para ouvir um pouco dos meus comentários a esse respeito. O Jack, ele vai pra guerra, ele é o primeiro sargento, né? E ele tem um amigo dele que se chama o Christopher, né? E o Christopher, ele morre lá na guerra, no combate. E o Jack, ele volta, ele retorna da guerra, ele tem um bar muito popular na cidade, é muito legal nessa parte da série, que é um bar que funciona como um restaurante, acolhe as pessoas da cidade, então quando falta a luz da cidade, a cidade toda se reúne lá. Então ele retorna da guerra e o amigo dele, ele se acha responsável, ele deveria trazer o amigo de volta e ele não conseguiu. Lembrando que uma guerra tem todos os fatores e não dá para garantir o que vai acontecer lá. E infelizmente o amigo dele não retorna, ele morreu na guerra. Dentro disso, né, o que vai acontecendo ali com o Jack? Ele tem, né, as hipóteses, né, tanto terrores noturnos, ele tem vários pesadelos, ele não dorme bem, ele segue no cotidiano da vida dele. Ele vai acarretando vários problemas. Tem uma parte da série que ele coloca em risco, né? Ele se encontra com todos os amigos que foram pra guerra também e que retornaram. E eles vão fazer um esporte na parte mais difícil do rio, né? Então, veja, ali ele tá colocando um pouco a vida dele em risco e os amigos já começam a ficar em alerta. Os amigos começam a questionar, por que você tá fazendo isso? O que tá acontecendo com você? E ele mesmo fala pra eles, né? Ele fala assim, o que tá acontecendo com vocês, né? Aí um deles mostra a aliança, fala assim, eu sou casado, a gente tem vida, a gente tem pessoas que dependem de nós, a gente precisa voltar. Só que os amigos já deixam esse alerta com ele. E dentro disso, né, tem o Preacher. O Preacher, ele é o chefe de cozinha, mais ou menos é o cozinheiro. Ele é um parceiro do Jack ali no bar. E o Preacher, ele fala com o Jack sobre isso, várias conversas, né? Ele percebe, por ser um dos melhores amigos, né? É muito interessante porque ele funciona como um sócio dele, né? Ele, ali na série, mostra que ele recebe uma proposta para ser chefe de cozinha de um outro lugar. Provavelmente ele vai aceitar, ele vai para outro lugar. E infelizmente talvez o Jack perca esse melhor amigo que já é. Ele propõe para o Jack ser sócio e o Jack não aceita. E uma das conversas, que é o recorte que eu queria trazer aqui, é quando ele fala a importância que ele está participando da psicoterapia em grupo, né? E aí ele fala pro Jack, por que você não participa? E o Jack fala, não, né? Eu lembro de muitas pessoas que têm essa resistência com grupos ou até com atendimento individual. E ele fala, não, eu tenho uma rotina para cuidar, muita responsabilidade para fazer, eu não acho que vai me ajudar a ficar num grupo falando da minha vida. E aí que é a grande questão, ele não busca ajuda, ele não vai atrás para desenvolver essa questão. Então, fala um pouquinho da questão da vulnerabilidade, né?
a questão de sermos vulneráveis e dessa busca por desenvolvimento emocional. O próprio Jack fala da questão que a dor é cíclica, né? Ela passa por vários partes. E outros assuntos que podem ser abordados na série é o quanto é importante tanto a empatia e essa conexão com o outro. Dentro desse assunto nós entramos na parte de aprendizado e reparação das falhas, né? Reparar o que você pode fazer. Então tem um momento da série, o Jack segue com essa culpa, os anos passam e ele leva essa culpa à frente. E ele pega o telefone e ele liga para os pais do Christopher, né? Que faleceu lá na guerra. E os pais do Christopher já faleceram também. E ele fala com o irmão dele, fala, olha, eu sinto muito pelo que aconteceu naquela época, eu queria trazer seu irmão de volta, mas não foi possível. Ele tenta fazer essa ligação. A Mel, que também faz parte da série, a Mel já tem uma questão bem diferente. A Mel, ela perde o bebê dela, ela é enfermeira, o marido dela é médico. E no momento que eles estão no carro, o marido dela tá dirigindo, ela começa a discutir com ele que ela quer outras alternativas para ter um bebê. E o marido dela não quer, né? Ele fala, não, a gente deve vamos esperar passar um tempo. E aí mostra ela discutindo com ele. E aí ele acontece um acidente, eles sofrem um acidente, ela sobrevive, o esposo dela não. Então na série mostra ele 1 ano depois, a Mel tentando elaborar essa questão e também o sentimento de culpa presente no histórico ali da Mel. Duas coisas que vocês vão lembrar bastante, né, que acompanham o sentimento de culpa. É o e se e eu deveria. Então, eu deveria não ter discutido, e se eu esperasse chegar em casa para falar desse assunto. Então, são questões que a Mel vai trazendo todo o tempo nas conversas que ela tem com as pessoas ali que fazem parte da série. A psicoterapia tem uma ilustração que eu gosto muito de falar, né, que é a vida real, um jogo em tempo real. Então, se você já assistiu um campeonato, né? Se você já participou ou viu um campeonato, a gente tem a mania, né? A ideia de ficar opinando. Se eu estivesse em campo, eu faria assim, eu faria desse jeito, eu jogaria dessa forma. E se você já participou de algum campeonato, se você já jogou alguma vez vôlei, futebol ou qualquer outra coisa, você sabe o que é estar em tempo real no jogo. Então, a psicoterapia é pensar a vida em tempo real. Então, hoje, o que você tem hoje? Lógico, com toda a sua história de vida, com toda a sua bagagem que chegou até aqui, ou como que você formou as decisões, o que está acontecendo hoje para você tomar decisões, e o jogo acontecendo em tempo real. Então, para que não chegue lá no segundo tempo, nos últimos minutos do segundo tempo, você volte nessas questões que eu falei, no e se e eu deveria. E se eu tivesse falado? E se eu tivesse feito? Deveria ter falado, deveria ter feito. O que é possível reparar e ressignificar? Então a série chama muito atenção nisso, né? Tanto no contexto da Mel, no contexto do Jack, no contexto de todas as pessoas ali, o que é possível ressignificar e o que é possível mudar. O que mudou, né, no seu histórico de vida até aqui, onde você está agora, como que você lida. E aí, para finalizar, né, eu queria falar um pouquinho, imagina, né, então nós estamos ali na série acompanhando, quem acompanha, vê como que é o cotidiano do Jack vivendo esse sentimento de culpa. Então imagina esse nível de sofrimento, se ele seguir com esse nível de sofrimento até o último dia da vida dele. Então a busca por desenvolvimento emocional é conseguir reparar isso. Então o sofrimento humano faz parte em vários aspectos, né? Nós temos momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de sofrimento, coisas que estão fora do nosso alcance, como a perda desse amigo dele, que ele não pôde trazer o amigo de volta. E o que é possível ressignificar nesse período. E a rede de apoio, que é muito importante, né? Vários aspectos da série mostra isso, a própria Mel. Então o Jack tem uma outra parte que ele coloca a vida em risco, que ele vai sozinho para o Rio para fazer o esporte. E aí a Mel que intervém, ela que aparece lá e tenta falar, então eu vou também, né? Ela fala. E então ela consegue fazer com que ele mude de ideia. Então, vamos seguindo nesse assunto, se tiver mais recortes, né? A ideia é que você busque desenvolvimento emocional.
seja com psicoterapia individual, psicoterapia em grupo ou nas outras modalidades que envolvem a saúde. Buscar ressignificar quais as culpas que você tem, por que esse sentimento de culpa está aí, o que aconteceu. Então, ter uma escuta qualificada, que escute detalhadamente o que aconteceu e faça intervenções, interpretações, insights em relação a isso, certo? Então, eu continuo aqui, envie dúvidas, envie questões, envie sugestões de novos temas. Então, até o próximo, que será o 14º vídeo. Divulgue esse vídeo se você tem alguma pessoa que você gostaria que escutasse essa parte, que gostaria que ouvisse também, pode compartilhar. Vai estar disponível aí nas minhas redes sociais. Um abraço e até o próximo vídeo.